passagem, o irmão sugere que leamos em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodita, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Profound doctrine as to the Church of God. O livro de Filipenses não toma essa profunda doutrina da Igreja de Deus. The apostle does not unfold all the purposes and counsels of God as he does in the book of Ephesians. O apóstolo não desenvolve toda a doutrina da igreja como ele faz no livro de Efésios. But it is a very practical epistle. Mas é uma epístola muito prática. It brings before us Christian experience. Traz diante de nós a experiência cristã. And the word that characterizes it is rejoicing. E a palavra que caracteriza essa epístola é regozijai-vos. And at the time when the apostle wrote the epistle, he was in prison. E no tempo que essa carta foi escrita pelo apóstolo, ele se encontrava em prisão. He had been in prison for 4 years at this point in time. A esse ponto, no tempo, ele já estava em prisão há 4 anos. But he rejoiced in the state of the Philippian believers. Mas ele se regozijava no estado em que se encontravam os filipenses. They had largely been the fruit of his labor. Eles tinham sido largamente produtivos para o trabalho do apóstolo. And in our
opening verse, he refers to them, my joy and crown. E no primeiro versículo do nosso capítulo, ele abre dizendo, minha alegria e coroa. And so on that coming day, in the glory, the Philippians will be the joy and crown of the apostle. E naquele dia de glória, os filipenses serão então a coroa e a alegria de Paulo. And in the main, the Philippian believers were going on in happy fellowship. E, de um modo geral, os filipenses estavam andando em feliz comunhão entre eles. There were some occasions of discord there. Havia algumas ocasiões de discórdia lá. And the apostle refers to that in our chapter. E o apóstolo refere a isso no nosso capítulo. In the main, the apostle was very pleased with their progress. Mas no principal, de um modo geral, o apóstolo estava contente com os filipenses. And their energy in the gospel. E a energia deles no evangelho. So it's a wilderness epistle. Assim, o deserto, nessa epístola, but it does bring before us the feelings of the apostle. His traz love for aqui the Filipinos. o desejo, os sentimentos do apóstolo, and his rejoicing in view of their spiritual state. e do amor e do estado de espírito em que eles se encontravam. And it shows clearly that we're going to recognize one another in the glory. E ele diz que nós iremos nos reconhecer um ao outro na glória. There's going to be individual recognition. Haverá reconhecimento individual. We see that in 1 Thessalonians Vemos isso em 1 Tessalonicenses, chapter 2, capítulo 2, 19 and 20. versículos 19 e 20. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. So in the glory there's going to be recognition of one another. Assim, na glória haverá reconhecimento de um ao outro. And if we have been used to help any child of God, E se a gente for usado para ajudar qualquer filho de Deus or to lead them to the Lord, e conduzi-los ao Senhor, there's a link formed that will go on into eternity. haverá uma união formada que vai até a glória. Esse amor é algo produzido por Deus em nós. Esse versículo 1. Meus amados e muito queridos irmãos, é algo que jamais se encontra na velha natureza. Amados e muito queridos irmãos. Queria ler 2 versículos em 1ª Epístola de João. Primeiro no capítulo 1, versículo 5. 1 de João 1, 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. E um versículo no capítulo 4 dessa mesma epístola de João, 1ª Epístola de João 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Interessante, esses 3 primeiros capítulos da Epístola de João nos fala de Deus, nos mostrando o seu caráter de luz. Deus é luz. Há santidade nessa relação. E do capítulo 4 em diante nós vemos mais caracterizado que Deus é amor. Então nos fala de
amarmos uns aos outros. Então, nós estamos vendo em Filipenses que desse tratamento tão amoroso, né, de uma maneira tão afetiva que o apóstolo está fazendo, está dando esse tratamento aos filipenses. Mas nós devemos entender que para nós termos essa relação de amor, amados e muito queridos, para ter essa relação há necessidade de santidade. Essa comunhão, esse amor, esse afeto não teria nenhum valor e seria falso se estivéssemos num terreno à parte de santidade. Nós realmente estamos acostumados a ver no mundo, nas relações do mundo, uma aparente relação dessas de amor e cuidado, carinho e tudo mais. Mas essa não é essa comunhão cristã, esse terreno de comunhão. E é por isso que muitas vezes, entre nós mesmos, é muito comum nós ouvirmos pessoas dizerem: mas não há amor. Os irmãos não amam, estão só julgando, só nos falando. E muitas vezes é próprio, porque nós relacionamos santidade e luz com regras. Então, pessoas que não seguem determinadas regras que nós achamos que devam ser, e geralmente são regras baseadas na lei, ou em lei, qualquer lei. Então, realmente, essas regras não são aquilo que nós devemos ter como princípio para nós, de luz e de santidade. Mas o que acontece na maioria das vezes é que nós queremos ter comunhão e ter um amor, uma relação amorosa e carinhosa com todos os nossos irmãos, e que nos recebam e tudo, mas nós mesmos não estamos nessa atmosfera de luz. Nós vemos lá em João que um crente, ele peca na luz. E pecando, ele quer continuar recebendo esse amor, esse afeto, e como se nada tivesse acontecido. Então é muito importante que nós entendamos que Deus, ao se manifestar, se manifesta como luz e como amor. Mas é impossível nós desfrutarmos da graça de Deus, da liberdade que a graça nos põe. Impossível desfrutar dessa liberdade e dessa graça andando em pecado. Impossível. Andar em desobediência é uma coisa à parte. Não quer dizer que não é filho, mas quer dizer que essa comunhão anda interrompida. E então passamos a exigir de outros aquilo que nós gostaríamos de receber. E na maioria das vezes nós exigimos receber, mas nunca damos aquilo que exigimos. Então é importante, eu acho, esse aspecto de saber que esse amor, essa afeição, vem realmente de Deus. E está relacionado, então, com toda a natureza de Deus. E Deus é amor. Paulo fala a respeito de Evódia e Sintique, que eles sintam o mesmo no Senhor. Aqui não está dizendo que eles sintam a mesma coisa a respeito do Senhor, ou que pensem a mesma coisa do Senhor. Ele está falando que eles sintam a mesma coisa no Senhor. Essa é a posição deles. Se nós estamos no Senhor, nós sentimos a mesma coisa. Quando nós discordamos, é que a nossa vontade está querendo ser feita. Esse é um dos grandes inimigos do cristão, é a vontade própria. Que muitas vezes nós queremos transformar a nossa vontade
achando que é do Senhor, ou querendo passar a nossa vontade como a vontade do Senhor. Impomos a nossa vontade. E eu creio que aqui essas duas pessoas aqui, Evódia e Sintique, elas ambas tinham as suas opiniões a respeito do que era a verdade ou o que era algum assunto que eles discordavam aqui, mas não era no Senhor, era em si mesmo. Cada um tinha a sua própria opinião. E Paulo exorta aqui, pensem a mesma coisa no Senhor. Não a respeito do Senhor, não pensem ou que cheguem num acordo, vamos sentar então e conversar e chegar numa opinião comum que seja politicamente correta. Não é isso que Paulo está falando, porque isso nunca vai acontecer. Porque o homem, a partir do momento em que ele caiu, e a sua própria vontade foi imposta, e esse foi o pecado que o homem cometeu, ele agiu na sua própria vontade, não vai haver nunca concordância da vontade de duas pessoas, naturalmente falando. Basta abrir o jornal e ver se existe paz. Por que existe tanta discórdia? Por que existe tanta guerra, tanta luta, tanta briga, Nós não podemos viver nem sequer com os nossos vizinhos em paz. Porque cada um quer a sua vontade ser feita. Mas o Senhor Jesus, aqui na terra, falou, a minha vontade é a vontade do Pai. Não que a vontade dele fosse errada, porque ele sim, ele era perfeito e a sua vontade era perfeita. Mas não era a dele que ele estava aqui para cumprir, mas a vontade do Pai. E essa ele foi até o fim. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E para isso ele veio. Nós agora, que cremos, que tendo ouvido o Evangelho da nossa salvação, tendo nele crido, e fomos selados com o Espírito Santo, temos agora em nós uma nova natureza. Nela nós podemos pensar, como diz aqui, sentir o mesmo no Senhor. Porque o que nós temos em comum, irmãos, é o Espírito que em nós habita. É a salvação comum que nós temos. Nós não temos em comum as nossas opiniões. Nós não temos em comum os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas interpretações do que nós achamos que é a verdade. Nós temos o Espírito que nos guia em sua palavra. E no Senhor devemos sentir a mesma coisa. Vamos ter uma mesma mente nos céus. Lá nós seremos de um só pensamento. Por que nós não somos, algumas vezes, esse mesmo caráter aqui? Because we have an old nature, porque nós temos uma velha natureza, which, alas, sometimes expresses itself. Porque, infelizmente, ela se expressa algumas vezes. But God would have us to be subject to His Word. Mas o Senhor tem o assunto de sua palavra, because His Word is clear, and we have all things that pertain to life and godliness in the Word. Porque a sua palavra é bem clara e temos tudo o que pertence à vida e à santidade. But too often my will is active. Mas muitas vezes o meu desejo é executado. It says in John chapter 7, Em verse João, 17, capítulo 7, versículo 17, if nos any diz, man desire to do his will, he shall know of the doctrine. se algum homem deseja saber a sua vontade, ele deve praticá-la. And there's so much pride in us Tem tanto orgulho existe tanto orgulho em nós mesmos. and envy. These things hinder us from discerning the Lord's mind. E inveja
que nos impede tanto de entender a mente de Deus? Because man naturally wants to have the first place. Porque o homem naturalmente quer ter sempre o primeiro lugar. But there should be submission one to the other. Mas o que deve haver é submissão de um para com os outros. Look in 1 Peter. Vamos ver em 1 Pedro, Chapter 5, capítulo 5, verse 5. versículo 5 também. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elders. Deixa eu pegar aqui um momentinho. Semelhantemente, vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sedes todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. So if the glory of Christ is not in question, Assim que se a glória de Deus não está em questão, let us submit to our brethren. vamos nos submeter aos nossos irmãos. Not if the person or work of Christ is called in question, Não se a pessoa de Cristo ou o trabalho de Cristo é trazido em questão, or as our brother has already mentioned, if holiness is not maintained, como nosso irmão já comentou, a santidade não é mantida. we cannot be wiser than the Word of God. Não podemos ser mais sábios do que a palavra de Deus. But there's many things we can submit in. Mas há muitas coisas em que nós podemos nos submeter And seek the edification of our brethren, e buscar a edificação de nossos irmãos, not demanding our own rights. não demandando os nossos próprios direitos. No versículo 3, nós vemos uma coisa que Paulo menciona aqui. Ele está falando: peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Muitas vezes nós falamos que a salvação é uma coisa individual e que é entre a pessoa e Deus. Mas como pode Paulo falar aqui, cujos nomes estão no livro da vida? Como ele teve acesso a esse livro? Onde ele encontrou esse livro para ver o nome deles? É uma pergunta que eu faço. Help in the gospel. Há muitos modos como uma irmã possa ajudar no Evangelho. She is not called upon to take a public place. Ela não é chamada para ter um lugar público. This would be contrary to the Word of God. Seria contrário à palavra de Deus. But there are many occasions when she can encourage a brother, Mas há muitas ocasiões onde ela pode encorajar um irmão, do various activities ter várias atividades in support and material needs and so on. em suporte e também ajuda material, Which are very valuable. que é muito valiosa. And it is all the work of the gospel. E tudo para o serviço do Evangelho. So we find that in the building of the wall of Jerusalem in Nehemiah chapter 3, E assim nós vemos na construção do muro, em Neemias capítulo 3, that in one case, daughters are mentioned as participating. há uma parte em que menciona das filhas estarem participando na construção. And if we turn to Romans chapter 16, E se nós voltarmos ao capítulo 16 de Romanos,
we see that there was a sister who rendered very valuable service. Vemos uma irmã que teve um trabalho muito valioso. In verse 1 and 2. Em versículos 1 e 2. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que se vos necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. So we find that sisters are often more devoted to the Lord than brothers. E assim nós encontramos que as irmãs são muito mais devotas ao Senhor do que os irmãos. And I think in the coming day that many of them will have a greater reward. E muitas delas vão ter maior recompensa. But it must be in the place that God has put them. Mas tem que ser no lugar onde Deus as colocou. Well, it is certainly a day, brethren, of compromise and giving up the truth. Mas há um dia certamente um dia de compromisso e de agarrar a verdade. And loose principles are coming in amongst us. Muitos princípios errados estão chegando no nosso meio, Which set aside the authority of God's word. que coloca de lado a autoridade de nosso Senhor Jesus. So the apostle exhorts the Philippians to stand fast in the Lord. E assim o apóstolo pede aos filipenses que estejam firmes no Senhor. Let us not be affected by the condition of things in Christendom around us. E não deixemos que as coisas na cristandade, à nossa volta, nos afetem. Where there has been generally a departure from scriptural principle. Onde tem havido um afastamento dos princípios, de um modo geral, dos princípios da palavra. With unscriptural practices being followed. Onde práticas fora das escrituras têm sido seguidas. But God has marked out a path in His Word for us. Deus marcou um caminho para nós aqui no mundo. Where we can have His approval. Onde nós podemos ter a sua aprovação. Where we meet according to the principles that God has laid out in His Word. Onde podemos, pelos princípios que Deus colocou em sua palavra, and we separate from evil. E nos separamos do mal. That's the principle of unity. Esse é o princípio de união. As our brother has already mentioned, holiness is essential. Holiness becometh the house of God. Como o irmão já mencionou, a santidade já pertence à casa de Deus. É necessária a santidade. And we are called upon to maintain the holiness of God's assembly. E nós somos chamados para manter a santidade na casa de Deus. Or we're going to be corrupted. Ou então nós seremos corrompidos. So the exhortation is very important to stand fast in the Lord. E assim, a exortação é muito importante. Estai firmes no Senhor. There are fields out there that are more attractive. Há muitos campos lá fora que são muito atrativos para nós. Perhaps more activity than in the assembly. Talvez mais atividades do que as que existem aqui na Assembleia. But if I'm going to associate with them, mas se eu for para me associar com elas, I'm going to have to compromise the truth of God. Eu irei comprometer a verdade de Deus. And God values obedience. E Deus valoriza a obediência. And there will be a reward for your presence in the assembly. E haverá então uma recompensa para a sua presença no meio da assembleia, na assembleia. Sisters and brothers. Isso, irmãs e irmãos.
And so the apostle here in prison, E assim o apóstolo aqui, estando em prisão, rejoicing. regozija-se. He wasn't depressed and complaining about his circumstances. Ele não estava deprimido e reclamando das suas circunstâncias. Prisons in those days were not like the ones we have today with TVs and so on. As prisões naquele tempo não eram como as que nós temos hoje, com TV e tudo mais. It was suffering. Era sofrimento. For Christ, of course, he was the prisoner of the Lord. Para Cristo, ele era prisioneiro do Senhor. But he wasn't pitying himself at all. Mas ele não estava se fazendo de coitadinho, ele mesmo. He was rejoicing in the Lord. Ele estava se regozijando no Senhor. Not in the circumstances that he was in, Não nas circunstâncias em que ele se encontrava, but he knew the Lord was over all, mas ele sabia que o Senhor estava acima de todas essas coisas, controlling everything. controlando tudo. Take your circumstances from the Lord, Aceite as suas circunstâncias como vinda do Senhor. and your difficulties to the Lord. E as suas dificuldades, traga a Deus. So he orders things in our lives. Assim, ele ordena as coisas em nossas vidas. In fact, that's how we are to work out our salvation, E assim é que nós devemos trabalhar a nossa salvação, in all the circumstances of life. em todas as circunstâncias da vida. To remember that the Lord is teaching us. Lembrando que a palavra está nos ensinando. He has a special tuition for every one of his children. Tem um tutor especial para cada um de seus filhos. And we learn these things down here in the wilderness. E aprendemos essas coisas aqui, no deserto. Lessons that we will never be able to learn in the glory. Lições que nós nunca estaremos aptos a aprender na glória. You could never learn that God is a God of comfort in the glory. Nunca aprenderemos que Deus é um Deus de conforto estando na glória. Or a God of patience because you won't need it. Ou um Deus de paciência, porque nós não precisaremos. But we need it down here. Mas aqui embaixo, sim, nós precisamos. And Paul was learning the all-sufficiency of the grace of God. E Paulo estava aprendendo a completa suficiência do poder de Deus. And if anyone was, he was an overcomer here. An overcomer. E se alguém fosse, ele aqui era um vitorioso. But the same grace is available to us. Mas a mesma graça está aqui para nós também. 3, eu creio que ele ajuda a responder o que passava com Evode e Sintique. Outra versão fala que ele chama esse irmão um fiel companheiro de jugo. Nós sabemos o que é um jugo. Jugo é aquele instrumento, né, que é colocado nas costas de dois animais que estão arando uma terra, fazendo um trabalho na agricultura, na terra. Então o jugo ele é colocado sobre um animal e une o outro a ele também. Então os dois ficam juntos. E eles têm que dar os passos juntos para que o trabalho saia bem feito. Então Paulo está chamando esse irmão de fiel companheiro de jugo e que ele auxiliasse essas duas irmãs a pensarem concordemente. Então eu creio que esse é o pensamento, né, do Senhor com respeito a nós. É uma questão de jugo. É nós tomarmos o jugo da Assembleia, né, aquilo que o Senhor tem trazido, e caminharmos juntos. Como já foi dito aqui, que não é pensar do Senhor, é no Senhor. Ou seja, não importa o quanto você está vendo,
mas sim em que direção você está vendo. Então, assim, nós, irmãos, as irmãs, ele não está tratando o quanto aqui que nós entendemos ou fazemos, mas em que direção que nós estamos fazendo isso. Se nós estamos ao contrário do que os nossos irmãos, do que a Assembleia, o que o Senhor tem feito, né? Nós estamos contra. Nós estamos sacudindo o jugo de nossas costas para não andarmos com nossos irmãos. Muitas vezes alegando, inclusive, botando o selo do Senhor numa desobediência, muitas vezes. Então eu creio que é muito precioso esse pensamento do jugo, né, que o Senhor deu. Inclusive ele tem o jugo dele, que ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. Porque ele é aquele que pode nos ensinar. Que lembrando que esse jugo, o agricultor, ele sempre vai tomar um animal que tem bastante experiência e vai colocar junto com ele, daí, aquele que ainda não aprendeu. Um animal chucro, né, ainda novo, ele coloca sobre o jugo desse experiente e esse animal mais velho já tem a sua vida no seu trabalho, então ele vai controlar o animal mais novo até ele aprender a andar, dar os passos juntos, parar, andar. E assim o Senhor tomai sobre vós o meu jugo, diz ele. O Senhor conhece nossas fraquezas, nossas debilidades e nós devemos entender que ele tem um jugo, que ele sabe, ele quer nos ensinar a andar aqui como ele está rogando a Evode, a Sintique, aos irmãos ali, a nós. Então o Senhor, ele é competente para nos ensinar a dar passos, mas existe essa palavra, não existe esse jugo. Então nós falamos de jugo, parece um fardo, né? E pelo contrário, não é um fardo. É aquilo que o Senhor dá para nós andarmos juntos com Ele e com nossos irmãos. Segundo Timóteo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça em negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Gostaria só de ler também nessa outra versão, versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. O apóstolo aqui falando a Timóteo, no sentido do que o irmão John nos falou, do abandono às coisas, à verdade, à palavra de Deus. Gostaria de deixar lembrando que a vida do crente, a vida do individual e na assembleia, tem que ser considerada esses 3 pontos: o soldado, o atleta e o lavrador. Como o soldado, a característica é a disciplina, e
para vivermos como cristãos na Assembleia, é necessário disciplina, irmãos. Nós não andamos debaixo de regras, de leis, mas nós temos que lembrar que é necessário disciplina. Também, como atleta, característica do atleta é concentração. Para se chegar aos objetivos, para se vencer, há necessidade de concentração. Quem já foi atleta aqui sabe disso. E nós precisamos de concentração, na verdade. Muitas vezes nós estamos distraídos, estamos absortos, né? Então, essa característica é muito importante, ter concentração, na verdade. E o outro aspecto do lavrador, creio que é a perseverança. Como cristãos, nós temos que ter perseverança, plantar, regar e aguardar os frutos. E isso é uma característica muito importante. Então, essas três coisas juntos é muito importante na nossa vida em Assembleia. Para uma correção, que esse versículo 6, ter lido, o lavrador deve trabalhar antes de participar dos frutos. Ou seja, ele tem que trabalhar antes de participar dos frutos, né? Nossa versão fala que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro. Ele deve primeiro trabalhar e depois participar do fruto. Que é justamente isso que o irmão está falando. Tem um labor antes de colher o fruto. Assim, todos nós temos o privilégio de serem trabalhadores para o Senhor. Don't get the idea that this is confined to a certain number of workers, public workers, by no means. Não tenha essa ideia de que isso aí é só circunscrito ou apenas para algumas pessoas que trabalham. We all have that privilege where the Lord has placed us. Todos nós temos esse privilégio onde o Senhor nos colocou. You can't serve the Lord right where you are, you won't serve the Lord anywhere. Se você não puder servir o Senhor aí onde você está, você não vai poder servir em nenhum lugar. And be a testimony for the Lord Jesus where He has placed you. E o testemunho para o Senhor Jesus é aonde Ele colocou você. Because you are an ambassador for Christ. Porque você é um embaixador de Cristo. You don't belong to this country. Você não pertence a esse país. You're only representing someone else. Você está apenas representando alguém. Like the ambassador to Canada in Rio de Janeiro, he has no part in this country at all. O embaixador do Canadá, aqui no Rio de Janeiro, ele não faz parte do país aqui. But he's representing Canada. Mas ele representa o Canadá. We are representing Christ down here. Nós estamos representando Cristo aqui na terra. We have that very clearly in 2 Corinthians 5. Temos isso muito claro em 2 Coríntios 5. And also, not only in the gospel, E também não só no evangelho, but in the ministry. mas no ministério da palavra também. And not confined only to brothers. Não é confinado apenas a alguns irmãos. You young people are servants of the Lord, Vocês jovens também são servos do Senhor. whether you are a brother or a sister. Seja você um irmão ou uma irmã. 1 Peter chapter 4. 1 Pedro, capítulo 4. And verse 10. As every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Versículo 10, capítulo 4, versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como os bons despenseiros da multiforme graça de Deus. So you have been given an ability.
Assim te foi dada uma habilidade. You have been entrusted with a talent. Você foi colocado para você um talento, foi dado um talento. You have a natural ability, Você tem uma habilidade natural and you also have a spiritual gift. e também você tem um dom espiritual. And the apostle exhorts us here to use that ability E o apóstolo aqui nos exorta a usar essa habilidade for the glory of God, para a glória de Deus, ministering one to another. ministrando uns aos outros. This can be a brother or a sister, E isso pode ser um irmão ou uma irmã. because anything you do for a child of God is the same as if you did it for the Lord. Porque cada coisa que você faça para um filho de Deus é como se você está fazendo para o Senhor. There is a link between the children of God that eternity is not going to sever. Há uma ligação entre eles que a eternidade, Will not sever. que a eternidade não vai quebrar. Há uma união entre eles. And when we leave the world, brethren, what are we going to take with us? Our bank account? E quando nós saímos deste mundo, irmãos, o que nós vamos levar conosco? A conta do banco? No, that's all going to be left behind. Não, isso tudo vai ser deixado para trás. Our degrees and so on? No. Nossas graduações e títulos? Não. All we take with us is our brethren. Tudo que nós tomamos conosco para os céus são nossos irmãos. And we're going to spend eternity in the Father's house. Vamos passar a eternidade na casa do Pai. So we should seek to be a help to our brethren down here and not a hindrance. E assim nós temos que ser uma ajuda para nossos irmãos aqui e não um empecilho. You are one or the other in the assembly. E na Assembleia você ou é uma coisa ou é outra. And may we seek to, as I mentioned in prayer, seek to strengthen the things that remain. E como eu mencionei na oração, que nós possamos estar fortalecendo as coisas que permanecem. And you know, brethren, we haven't been called to walk through this world alone like the Lord Jesus did. Irmãos, nós não fomos chamados para andar neste mundo sozinhos como o Senhor andou. This occasion here is an example. Essa ocasião aqui é um exemplo. We have fellowship that the Lord himself didn't enjoy. He has brought us into a fellowship. Nós temos aqui hoje uma comunhão que o Senhor não teve. The apostles' fellowship, A comunhão dos apóstolos, based upon the truth of God, baseada na verdade de Deus, but it's a fellowship mas é uma comunhão that we can enjoy this day que nós podemos gozar ainda hoje and seek to encourage one another. e buscar encorajar um ao outro. It may be just by a word. Pode ser apenas por uma única palavra. I think of Jonathan. We all know his life, Jonathan and David. Eu penso de Jonatas e a sua vida, Jonatas e Davi, todos conhecem essa história. And there was a tremendous obstacle before Jonathan when he climbed up those cliffs there. Havia um tremendo obstáculo quando Jonatas galgou aquele penhasco. 1 Samuel chapter 14, you can read it. Em 1 Samuel capítulo 14, você pode ler isso. And Jonathan was just ready to turn back. E Jonas estava pronto para voltar. The obstacle seemed, the enemy seemed to be so strong. O inimigo parecia ser tão forte. His faith was wavering. E a sua face estava esbranquiçada, né? De medo. But just at that moment, his armor bearer Mas naquele exato momento, o seu armador gave him a word of encouragement. deu-lhe uma palavra de encorajamento. You can read it in 1 Samuel chapter 14, verse 7. I'll just read the one verse. And his armor bearer said unto him, Do all that is in thine heart, turn thee,
Behold, I am with thee according to thy heart. Então o seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Sometimes it's just that little word of encouragement that a brother or a sister may give in the assembly. Assim, apenas uma pequena palavra de encorajamento que possa ser trazido por um irmão ou uma irmã na assembleia That will be the turning point in your life. vai ser o ponto de volta na sua vida. Don't come to the assembly looking for love, Não venha à assembleia buscando amor, but come showing love mas venha mostrando amor and ready to contribute something e pronto para contribuir com alguma coisa for the blessing of God's people. para a bênção do povo de Deus. God can multiply it. E Deus pode multiplicar isso. As we see on many occasions, God multiplied that little amount. E como nós vimos em muitas ocasiões, o Senhor pôde multiplicar uma pequena quantidade And used it to feed many. e usar para alimentar a muitos. Well, may God help us to seek the blessing and unity of God's, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the uniting bond of peace. E que Deus possa nos fortalecer na união do Espírito, na verdade, no vínculo da paz.